Você está dirigindo pela rodovia e um caminhão de 18 rodas está chegando rapidamente atrás. Você precisa mudar de faixa, então olhe o espelho. Tem espaço suficiente? E aí, percebe as seguintes palavras escritas: objetos no espelho estão mais próximos do que parecem. Isso mesmo! O mesmo acontece com a Via Láctea. Há outra galáxia vindo na nossa direção, e como o caminhão está mais perto do que parece. A galáxia de Andrômeda, ou M31, como foi nomeada originalmente por Charles Messier em seu catálogo de 110 objetos do céu profundo em 1774, agora é oficialmente chamada de NGC 224 no novo catálogo geral de nebulosas e aglomerados de estrelas. Uma galáxia espiral maior que a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda é tão grande e está tão próxima que é possível vê-la sem um telescópio. Na verdade, a olho nu, parece ter metade da largura da Lua. Estima-se que a galáxia de Andrômeda contenha 1 trilhão de estrelas, em comparação com os estimados míseros 300 bilhões a 400 bilhões de estrelas da Via Láctea. Para ver a galáxia de Andrômeda, você deve permitir que seus olhos se adaptem ao escuro. Isso pode levar cerca de 10 minutos enquanto suas pupilas se dilatam para absorver o máximo de luz possível. É melhor de observar a M31 do final do verão ao inverno, quando o grande quadrado de Pégasus, o cavalo alado, está logo acima da gente. Faça uma linha através do grande quadrado diagonalmente para cima a partir da estrela do canto inferior, e depois vá um pouco mais além do quadrado. Aí está! Mas você ainda não será capaz de ver o quão grande é, a menos que observe do canto dos seus olhos. Se você olhar diretamente para ela, a galáxia tenderá a desaparecer. É preciso usar sua visão periférica para ver o tamanho da galáxia de Andrômeda. A visão periférica permite que você veja a luz com mais sensibilidade à noite, mas sem cor. Marinheiros usam essa visão há séculos para ver luzes fracas apagadas no oceano ou em terra. Aristóteles a usou para observar o aglomerado estelar M41 em Cão Maior, como descreveu em seu livro Meteorologia. Em uma fotografia telescópica, a galáxia de Andrômeda parece 6 vezes mais larga que a Lua, porque a olho nu só podemos ver o centro brilhante da galáxia. Uma fotografia telescópica mostra como os braços espirais da M31 realmente são enormes, e essa galáxia gigante está vindo em nossa direção. Estamos olhando para uma futura colisão maciça de galáxias de, proporções galácticas. Quando isso acontecer, a humanidade pode precisar se mudar para outra galáxia para habitar. Talvez iremos para a galáxia do Catavento no asterismo de Carro de Davi. Como sabemos que a galáxia de Andrômeda está se movendo em nossa direção? Com uma ferramenta chamada espectroscópio. Depois da câmera, o espectroscópio é o acessório mais importante em um telescópio, exceto pelo olho humano. Nossos olhos só veem luz. Você não tem esse cavalo grande no olho, você só tem a luz sendo refletida pelo cavalo em seus olhos. O mesmo acontece no espaço, só vemos a luz vinda de lá. Então, se queremos entender o espaço, precisamos entender a luz. E essa não foi uma tarefa fácil para os astrônomos do século XIX. A invenção do espectroscópio foi um grande avanço na compreensão da luz vinda do espaço para a Terra. Com esse instrumento, os astrônomos podem dizer em qual direção os objetos no espaço estão se movendo, assim como quais elementos estão gerando luz. Quando você ouve uma ambulância se aproximando, ouve a sirene ficando cada vez mais alta e mais aguda. E quando ela passa, você ouve o som da sirene ficar cada vez mais fraco e mais grave. A mudança na tonalidade depende inteiramente do movimento da fonte. Isso é chamado de efeito Doppler, em homenagem ao físico e matemático austríaco Christian Johann Doppler, que explicou o efeito pela primeira vez em 1842. A sirene da ambulância não está mudando seu volume. As ondas sonoras estão sendo comprimidas à medida que se aproximam e se esticam conforme a ambulância se afasta. O espectroscópio mostra que as ondas de luz têm o mesmo efeito Doppler que as ondas sonoras. Elas são comprimidas à medida que a estrela ou galáxia está se aproximando de nós, e se alongam quando está se afastando. Portanto, a luz de uma galáxia que se aproxima parecerá um pouco mais azul, desvio para o azul, com um ligeiro aumento na frequência. E a luz de uma galáxia em recuo parecerá um pouco mais vermelha do que o normal, desvio para o vermelho, com uma ligeira diminuição na frequência da luz. Em 1929, Edwin Hubble, o cientista que foi homenageado no telescópio espacial Hubble, publicou seu estudo espectroscópico de 46 galáxias e a luz de todas, exceto uma, estavam com o desvio para o vermelho, ou seja, se afastando. O estudo de Hubble forneceu a primeira evidência de que o universo estava se expandindo. Quanto mais longe uma galáxia estava da Via Láctea, mais rápido ela se afastava. Essa também foi a primeira evidência de que o universo começou com o Big Bang.
A única galáxia cuja luz era desviada para o azul, ou seja, se movia em direção à Via Láctea, era a M31, a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós. 400 mil quilômetros por hora parece uma velocidade bastante alta para uma colisão. Essas são as medições espectroscópicas de velocidade que o desvio para o azul de Andrômeda indicam. Será um impacto grande quando acontecer. Mas quando vai acontecer? Para determinar quando as duas galáxias colidirão, precisamos determinar a distância entre elas. E para isso precisamos de... supernovas. Supernovas tipo Ia são chamadas de velas padrão. Assim como sabemos o quão brilhante uma vela brilha, sabemos o quão brilhante uma supernova tipo Ia brilha, sua magnitude absoluta. Uma supernova tipo Ia surge quando uma anã branca colapsa sob a pressão de todo o gás que tem engolido gravitacionalmente de uma estrela companheira. Olhando para a galáxia de Andrômeda e medindo o brilho aparente de uma supernova na galáxia, é possível calcular a sua distância, porque a intensidade da luz escurece inversamente de acordo com o quadrado de sua distância, que é chamado de lei do inverso do quadrado, comparando o brilho aparente de uma supernova na galáxia de Andrômeda com seu brilho absoluto. Pronto! Obtemos assim uma distância aproximada de 2,5 milhões de anos-luz. Como um ano-luz é aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, e a galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, embora esteja se aproximando à velocidade de cerca de 400 mil quilômetros por hora, temos cerca de 4 bilhões de anos antes da grande colisão. Então você pode esperar até depois do almoço, talvez até mesmo do jantar, para começar a fazer as malas. Como um adendo, se a gente visse a galáxia de Andrômeda 2,5 milhões de anos atrás da maneira como está hoje, e estivesse se movendo em direção à Via Láctea todo esse tempo, quão grande ela estaria no céu hoje? Algo parecido com aquele caminhão no seu retrovisor. Mas realmente temos 4 bilhões de anos antes de as galáxias colidirem? Existem vários outros fatores a se considerar. As galáxias menores que estão gravitacionalmente ligadas à Via Láctea e à galáxia de Andrômeda serão engolidas por suas galáxias hospedeiras. Considerando a distribuição de massa desequilibrada que resultará, a colisão galáctica da Via Láctea e Andrômeda será afetada. Alguns cientistas dizem que não será uma colisão direta, mas mais como uma colisão lateral. E depois tem os halos galácticos de cada galáxia. Aqui está o que o projeto Amiga descobriu sobre o halo de estrelas e gás ao redor da galáxia de Andrômeda. Usando o telescópio espacial Hubble, os pesquisadores puderam observar como a luz de quasares distantes brilhantes estava sendo absorvida pelo gás principalmente invisível ao redor da galáxia de Andrômeda. Veja os resultados. Observe o centro da M31. Se o mesmo for válido para a Via Láctea, e não há razão para pensar que seria diferente, então os halos das duas galáxias estariam se tocando agora. A colisão já começou. Há também uma pergunta sobre qual efeito as nuvens de matéria escura ao redor de cada galáxia podem ter em uma colisão iminente, ou estão tendo agora. Mas chega de especulação. Em 4 bilhões de anos, o Sol terá aumentado o brilho a caminho de se tornar uma estrela gigante vermelha, e os humanos já terão encontrado outra galáxia para habitar. Boa viagem, queridos humanos!